Colossenses capítulo 2, a partir do versículo de número 13. Colossenses 2, versículo 13, até o versículo de número 15. Nós daremos continuidade à série de exposições que temos feito nessa epístola. E hoje, os versículos 13 a 15. Ouça com fé e atenção a leitura da palavra do Senhor, que diz assim: E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Até aqui a palavra do Senhor. Oremos. Senhor Deus, nós lemos a Tua palavra e nós acreditamos que o Senhor fala conosco através dela. Esse é o nosso desejo. Pedimos-te que o mesmo Espírito que inspirou Teu servo a escrevê-las, agora nos ilumine para que nós as compreendamos. Portanto, fala ao nosso coração, exortando, consolando, auxiliando o Teu povo. Em nome de Jesus. Amém. R$510 milhões. Imagine, um Pix desse agora na sua conta. Você recebesse essa grana, o que você faria com 510 milhões de reais? Dá para fazer muita coisa, não é mesmo? Dá para investir, dá para gastar, dá para gastar, dá para gastar, dá para investir, dá para gastar. Você pode comprar mansões, carros luxuosos, pode comprar uma casa linda para a sogra lá na ilha de Madagascar. Você pode comprar a ilha de Madagascar, você pode fazer o que você quiser com esse dinheiro. São 510 milhões de reais. Ou seja, dá para gastar com muita coisa. Entretanto, essa quantia específica que eu estou dizendo a vocês é a quantidade em dinheiro que o Banco Central recolheu, referente a notas falsas, desde 1995 até o ano de 2020 ou 2021. 510 milhões de reais que não servem absolutamente para nada. Ou seja, embora essa quantia seja grande, exorbitante, a gente nem saiba direito contar quantos zeros tem nisso, uma quantia que significa nada. E o que é interessante é que essa quantia reflete exatamente a vida de muitas pessoas que têm luxo, têm comodidade, conforto, tranquilidade, vivem uma vida aparentemente tranquila, mas no final das contas vivem uma vida falsa. Uma vida que não é verdadeira em sua totalidade, e quando essa pessoa ou essas pessoas deitam a cabeça no travesseiro, certamente esse sentimento vem. Esse é o sentimento comum daqueles que ainda não encontraram o verdadeiro sentido da vida, aqueles que ainda não sabem qual a razão de terem sido criados. Nós sabemos que ao longo da história, muito tem se questionado a respeito do porquê os homens existem, de onde viemos e para onde vamos. Essa é a pergunta maior que é feita em todas as áreas do saber, desde a filosofia até as áreas das ciências em geral. De onde nós viemos? Para onde nós vamos? E a resposta para essas perguntas é condicionante à felicidade das pessoas. Porque as pessoas sentem-se desesperadas quando não sabem quem são e muito menos para onde vão ou por que fazem o que fazem. E a Escritura, meus irmãos, abre os nossos olhos e nos mostra que existe sim uma espécie de vida fora de Cristo, mas essa vida é morte, enquanto que a vida em Cristo é uma vida morta, embora a vida em Cristo você morra para viver. É um paradoxo, é uma coisa muito diferente do que se costuma ver por aí. Então, quando nós olhamos para um texto como esse, nós estamos vendo os benefícios da cruz de Cristo. E esse texto nos ensina que nós precisamos entender a cruz como o palco do sucesso do plano divino e não como fracasso. Uma grande dificuldade que todos nós temos e nós precisamos melhorar a nossa visão é sobre como nós enxergamos o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Muito frequentemente enxergamos com certa dor, pena
lamentando o seu sofrimento, as suas dores físicas e tantas outras dificuldades, e não paramos para pensar que a cruz representa muito mais do que isso. A cruz representa a vitória de Cristo, representa também a nossa vitória. Por isso, nós precisamos entender a cruz como o palco do sucesso do plano divino e não o seu fracasso. A cruz de Cristo nos garante vida, liberdade e vitória. É sobre isso que nós veremos nessa noite. Essa primeira característica que nós encontramos no versículo 13. A cruz, um dos benefícios da cruz de Cristo é vida. O versículo 13 diz assim: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Nós precisamos nos lembrar por que Paulo está falando essas coisas, a quem ele está escrevendo. Nós temos dito, domingo após domingo, que certa heresia estava entrando no meio desse povo, que fazia com que essas pessoas acreditassem que era possível alcançar plenitude espiritual à parte de Cristo. Ou seja, você consegue se desenvolver espiritualmente sem necessitar de Cristo em sua totalidade. Você consegue outros meios. E Paulo está respondendo a essas falas. Tanto é que no versículo 8 ele começa dizendo, olha, cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Portanto, Paulo está combatendo esses ensinos heréticos a respeito da plenitude espiritual à parte de Cristo. Isso é muito importante para nós, porque nós encontramos isso aos montes por aí fora. E devo dizer também que podemos encontrar isso no meio da igreja e talvez em algumas das nossas práticas que nós precisamos corrigir. Exemplifico. Por exemplo, você talvez já tenha visto pessoas que, ao saber que você é uma pessoa cristã, você é uma pessoa que frequenta uma denominação cristã, te peça favores, no sentido, ore por mim, ou traz uma palavra para mim, fala alguma coisa para mim, coisas nesse sentido. Eu escuto isso com frequência. Quando eu entro no Uber com roupinha de ver Deus, rapidamente a pessoa já pergunta se eu estou indo para a igreja e tudo mais, se eu tenho alguma palavra. E quando eu digo, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, o assunto acaba. Mas geralmente as pessoas querem ouvir algo que nós temos a dizer, porque elas esperam coisas boas e coisas espirituais de quem é espiritual. O grande engano e o erro ocorre quando essas pessoas buscam em vários focos diferentes esse crescimento espiritual para que então encontre a plenitude. Talvez você tenha conhecido pessoas que vivem em várias religiões distintas. Eu não falo igrejas, mas religiões mesmo. Pessoas que dizem encontrar o mesmo Deus do cristianismo em religiões de matrizes afro ou em religiões diversa, seja qual for, porque acredita que Deus é somente um e todos os caminhos levam a Deus. Essa é uma forma de buscar plenitude espiritual. Agora, por exemplo, nós encontramos cristãos também. Às vezes você entra no Instagram de determinada pessoa e está lá, cristão ou cristã, e embaixo signo Libras. Isso é uma espécie de ajudinha ou corroboração para a obra divina, como se fosse possível nós acrescentarmos algo ao cristianismo ou à doutrina cristã para que isso então tornasse completa a nossa plenitude no nosso Senhor. São os nossos jeitinhos. Vez ou outra nós estamos buscando métodos para poder acrescentar algo que nos ajude a encontrar uma plenitude maior. Então tome muito cuidado. Reflita se você tem buscado algo além de Cristo para encontrar a sua plenitude espiritual, porque é justamente isso que Paulo está condenando. Mas ele continua no versículo dizendo assim, olha, vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões. Olha que interessante. O que Paulo está dizendo a respeito da natureza humana é que é um estado natural de mortificação. O ser humano vivo, à parte de Cristo, está morto. Por isso é paradoxal. Existe uma série que ficou muito famosa por longos anos e acabou há pouco, chamada The Walking Dead, que trata sobre os zumbis. Um apocalipse zumbi, por alguma razão lá, que eu nem lembro qual, se é que dizem qual, as pessoas começam a se tornar zumbis, ou seja, morrem e voltam a viver
em parte, sem ter controle de si, mas com desejo insaciável de morder outras pessoas, se alimentar de carne humana e assim por diante. Só que essas pessoas que voltaram não têm consciência, não respondem por si, não têm atos, não escolhem, não fazem absolutamente nada, se não seguirem o impulso natural de atacar quem está vivo. Inclusive, em determinadas cenas, quando uma das pessoas que faz parte do elenco morre, um daqueles personagens, as pessoas ficam em um dilema ético grande, se executa ou não, porque sabe que ali havia uma pessoa e espera de alguma forma que essa pessoa volte a si, o que não acontece em nenhum caso. Mas percebam, essa ilustração dessa série mostra bem o estado que Paulo está dizendo. São pessoas que apenas seguem um único impulso natural. Que impulso natural é esse? Pecar. Fazer o que é mal perante os olhos do Senhor. Não tem como escolher nada diferente, não tem como fazer nada diferente disso, se Deus não abre os olhos dessa pessoa e não as chama a uma vida verdadeira. Embora andem, se comuniquem com sons, aqueles zumbis não estão vivos. Isso não é nada diferente do que nós vemos por aí. São pessoas mortas em seus delitos e pecados, é o que a Escritura diz. E olha só, Paulo fala pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne. O que Paulo está fazendo aqui é definir o que é pecado. O que é pecado? A gente tem mania de pensar que pecado são atitudes, são ações que nós praticamos. Mas não é somente isso. O pecado, na verdade, é também uma condição. E por isso ele diz, vossas transgressões. O que seriam as transgressões? Mentir, roubar, matar, etc. As práticas, as ações. E ele fala em circuncisão da vossa carne, natureza. As práticas nada mais são do que uma extensão da natureza. É fazer aquilo que a natureza se dispõe a fazer. E é isso que Paulo está dizendo. Olha, vocês estavam mortos e vocês cometiam pecados e vocês tinham uma natureza pecaminosa. Porém, Deus vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos. E é muito bela essa fala de Paulo, justamente porque nos traz uma imagem de alguém que chama uma pessoa morta à vida. E esse é o estado em que nós nos encontrávamos antes de conhecermos o nosso Senhor Jesus Cristo, antes de sermos chamados por Ele. Meus irmãos, percebam que a Escritura não suaviza, não releva, não pega leve nesse sentido, mas mostra um estado de mortificação. Morto fede, morto não tem vontade, morto não faz absolutamente nada e não vai até Deus. Entretanto, o nosso Deus nos vivifica. E como Ele faz isso? A partir daquilo que foi conquistado na cruz do Calvário. Os benefícios da cruz é sobre o que nós estamos falando, e esse é um dos benefícios, vida. A cruz do Calvário nos garante vida. Então, quando nós olhamos e pensamos no sacrifício de Cristo, nós não estamos pensando em um homem que viveu naquela região do Oriente Médio há 2 anos e alguma coisa, lutou contra a sociedade, viveu com pecadores ou com os oprimidos e contra o governo imperialista, acabou sendo morto. Não é disso que a gente está falando. Nós estamos falando do Rei do Universo que se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e optou por entregar a sua vida em nosso favor, para que nós então tivéssemos vida. Ele morre para que nós tivéssemos vida. E ali ele conquista a sua vitória. Como um determinado teólogo chamado John Owen, puritano, escreveu em um de seus livros de forma brilhante, é a morte da morte, na morte de Cristo. A cruz do Calvário reflete essa vitória. Por isso nós precisamos enxergar o sacrifício de Jesus Cristo com devido apreço. Não com pena, com coitadismos ou coisa desse tipo, mas como o palco da vitória de Deus. O palco onde o nosso Senhor Jesus Cristo se entrega. Ele não foi pego de surpresa. Não foi uma emboscada ou coisa desse tipo. Ele voluntariamente se deu. Minha vida ninguém tira. Eu a dou. Jesus Cristo nos diz em determinado momento. E agora, a partir do versículo 14, nós vemos um outro benefício que a cruz de Cristo nos traz, que é o benefício da liberdade. Diz assim o versículo 14: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente,
encravando-o na cruz. Tendo cancelado o escrito de dívida, é muito interessante essa figura que Paulo usa, porque ele dialoga de uma maneira muito clara como seus leitores e ouvintes entenderiam. Esse escrito de dívida era o que nós talvez chamaríamos hoje de nota promissória, alguma coisa desse tipo. Quando nós temos uma dívida e tem ali, não necessariamente um boleto, mas um contrato, vamos dizer assim, um contrato dizendo que você deve. Alienação fiduciária, tipo isso. Qualquer coisa o banco toma teu carro, paga não para ver. É um documento nessa natureza, dizendo que você tem uma dívida. E Paulo fala, olha, tendo cancelado o escrito de dívida, o qual era contra nós, e que constava de ordenanças. Que ordenanças são essas? É a lei do nosso Senhor. Nosso Deus nos entrega a lei e nos ensina que nós não conseguimos cumpri-la. A verdade é que a lei nos mostra os nossos pecados. A lei faz avultar, diz a Escritura, os nossos pecados. Tornam-se claros. Afinal de contas, não pode haver pecado onde não há prescrição dele. Não há crime que não seja tipificado na lei, dizem os documentos. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte, aquelas ordenanças, aquelas leis que não foram cumpridas, tornaram-se dívida para cada um de nós. E essa dívida vinda justamente de Adão. E Paulo fala que essa dívida foi cancelada. Você já pagou uma conta que você sofreu muito para pagar? Você ficou enrolado, arrastando. Talvez você tenha tido algumas dificuldades boas com ela. Prorrogação e juros sobre juros, isso, aquilo, outro, sabe? Isso esse alívio que a gente sente depois de pagar uma das contas que a gente às vezes entra por presepada, por má escolha nossa, é um alívio genuíno, porque nós ficamos livres disso. Agora imagine pensar que a nossa maior dívida, a conta mais alta, que nem 510 milhões de reais pagaria, que nem se nós tivéssemos todo o dinheiro do mundo, nem que se nós fôssemos riquíssimos, nós conseguiríamos pagar. Essa dívida foi quitada. E é disso que Paulo está falando. Paulo está falando para eles assim, percebam que na cruz vocês alcançaram essa vitória juntamente de Cristo. E aqui eu volto a falar sobre o contexto da época. Nós estamos falando de um povo que acredita num homem que foi contado com malfeitores, com ladrões, foi julgado pela justiça, considerado culpado e foi morto. É nessa pessoa que esses crentes acreditam. Imagine quantas coisas eles não ouviam, quantos ataques eles não sofriam. Lembrando que eles não eram judeus, eles eram gentios. E eles sofriam esses ataques por crerem na pessoa de Jesus Cristo. E então, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, o que na verdade aconteceu é que uma conta caríssima foi paga e não custou nem um centavo seu. Foi totalmente feito por ele. E diz assim, o qual nos era prejudicial. Prejudicial, essa palavra é muito interessante. Não é só uma dívida que você pode deixar lá e depois resolve isso com o banco ou espera caducar ou coisa desse tipo. Não, é uma dívida que te ataca, é uma dívida que te faz mal, que te prejudica. E é isso que Paulo está dizendo. Ou seja, não dá para tratar o pecado com suavidade, com leveza. Porque o pecado é prejudicial, é grave, ofende a Deus e corrompe a razão principal do porquê nós fomos criados, que é glorificar a Deus. E aqui ele diz, removeu inteiramente. Quando Paulo fala isso, ele faz de maneira muito interessante. Imagine que você fez um negócio com alguém e essa pessoa acordou com você determinados termos, que não eram tão favoráveis, mas você deixou isso para lá. Pode ser, vamos resolver isso. Porém, você não leu as letras miúdas do contrato. E aquele contrato que foi assinado naquela época continuou tendo um valor para o resto da sua vida. Imagine isso. Eu estou explicando, trazendo essa ilustração para dizer que a forma como Paulo escreve
E o modo verbal que ele utiliza quando ele fala removeu, tem esse mesmo sentido na língua grega. Uma coisa que é feita no passado, em determinado momento da história, e que os efeitos jamais cessarão. Então ele está falando de uma coisa que acontece com toda certeza por toda a eternidade. E a razão de Paulo dizer isso é: vocês não precisam buscar recurso em outro lugar. Vocês não precisam ficar encontrando ou dando ouvido aos judaizantes que querem que vocês se circundem, ou que façam práticas judaicas, ou com os outros pagãos que querem que vocês adorem outros deuses. Vocês não precisam disso. Vocês têm a Jesus Cristo, que encravou na cruz. Paulo está nos ensinando que aquela nota promissória, aquele contrato com a nossa dívida, foi pregado na cruz, junto do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, percebam quão belo é isso. Isso nos traz um alívio enorme, porque não importa quão difíceis estejam as situações da nossa vida, não importa quão grandes pareçam os nossos problemas, ou quão apertada esteja a nossa situação, o nosso maior problema foi resolvido, encravado na cruz, junto do nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso maior problema foi solucionado e não nos custou absolutamente nada. Em determinado momento, eu contei para vocês uma história que ilustra bem isso, e eu vou contá-la novamente para aqueles que não a ouviram. É dito que lá para os anos de 1800, um homem de negócios estava viajando na determinada região dos Estados Unidos, e resolveu, após terminar os seus negócios, passear pela cidade. Chegou em uma praça. E nessa praça estava acontecendo algo muito chocante para ele, que era um leilão de escravos. E então aquele homem parou para assistir aquela coisa horrível, e ele não concordava com aquilo de forma nenhuma, mas parou para assistir. E então ele começou a perceber que os escravos tinham determinadas características que davam os seus valores, e assim por diante. Em determinado momento sobe uma mulher no palco para ser avaliada e então ser posto ali o valor nela. E ele escuta 2 ou 3 homens comentando as coisas que fariam com aquela escrava. Evidentemente que por ser uma mulher bonita, todas essas coisas eram de cunho sexual, extremamente ofensivas. E então o homem, durante o leilão, resolve participar. O primeiro oferece um valor, ele oferece um valor maior, o segundo dobra o valor e ele triplica, e o quarto e assim por diante. E em determinado momento este homem levanta a mão e diz: olha, eu pago o dobro de qualquer valor que oferecerem por ela. Imediatamente o leiloeiro bate o martelo e afirma: é sua, pode vir buscar. Ele vai até o palco, faz com que essa mulher desça, a ajuda a descer, e sai com essa mulher dali, leva para um lugar mais reservado, conversa com ela. Em seguida ele vai para outro lugar, chega no cartório, pede que ela aguarde e volta de lá com um papel e diz a essa mulher: você está livre. E essa mulher imediatamente olha no rosto do seu senhor e cospe no rosto dele. Ele limpa aquela saliva, pega o papel que foi derrubado no chão, mostra para ela e diz: olha, você está livre. E ela novamente cospe no rosto dele. Uma terceira vez ele insiste e fala: ó, preste atenção, você está livre. E ela olha, percebe que de fato isso estava acontecendo, que ela realmente, e se derrama diante daquele homem, se coloca aos pés dele e diz: olha, meu senhor, depois de chorar muito, eu só tenho uma coisa a te dizer: permita-me que eu seja sua escrava para sempre. Essa história ilustra bem qual é a nossa postura diante do nosso Deus. Nós fomos libertos para viver tendo o nosso Senhor Jesus Cristo como Senhor. Nós temos liberdade, enquanto aqueles que ainda não se dobraram diante do nosso Senhor Jesus Cristo vivem encarcerados, ainda que não percebam. Afirmam que nós somos quem estamos presos, porque nós não temos determinadas práticas. Muito pelo contrário, nós temos liberdade para não as fazê-las, enquanto eles não conseguem se desvencilhar de tais práticas. Nós, pelo contrário, hoje desfrutamos da verdadeira liberdade diante do nosso Deus. Não há como alguém que está morto ser livre, porque não há liberdade onde não há escolha, onde não há possibilidade de escolher. E um homem morto não escolhe absolutamente nada, e a Escritura está nos mostrando isso, porque nós recebemos a vida e com a vida nós recebemos a liberdade, como nos mostra o versículo 14.
Por isso, meus irmãos, nós precisamos considerar em muito o que nós consideramos como ser livres. Temos que pensar a respeito da nossa liberdade, do nosso conceito de liberdade. Nós não fomos libertos de servir a Deus, nós fomos libertos para servir a Deus, e isso é muito importante. Um outro benefício da cruz que nós encontramos neste texto é a vitória. Versículo 15 nos diz. Então nós temos vida, liberdade e vitória. O versículo 15 diz assim: e despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Imagine o cenário de guerra agora, uma guerra do período antigo. O que essas pessoas faziam era invadir determinados territórios ou lutar por territórios, e aqueles que venciam tomavam os despojos, isso é, armaduras, bens, tesouros, até mesmo pessoas, servas, mulheres, servos, crianças, tudo mais, e levavam para o novo território. Despojos. E como isso acontecia? Por exemplo, os soldados que eram vencidos, quando não mortos, eram levados nus e entravam nus pela cidade. Especificamente aqui no caso de Roma. O general romano ia à frente com o seu exército e atrás vinham os soldados nus. Logo mais atrás, tesouros, pessoas, muito dinheiro, tudo aquilo que eles conquistaram com os despojos. Essa era uma forma de humilhar publicamente os inimigos. E prestem atenção nisso. Estes soldados faziam isso levando essas pessoas vivas e mostrando justamente a vitória na guerra. O nosso Senhor Jesus Cristo, de acordo com o que o apóstolo Paulo nos diz, faz exatamente a mesma coisa, despojando principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O que isso está sendo ensinado para nós? Irmãos queridos, enquanto para os militares e soldados da época, as pessoas eram vencedoras quando viviam, nosso Senhor Jesus Cristo vence, triunfa e os humilha morrendo. É justamente para corrigir a nossa ótica, porque nós tendemos a olhar para a cruz como fracasso, como derrota, como momento de tristeza. Mas o que a Escritura está nos mostrando que é um momento de vitória. Ali é o palco em que o nosso Senhor Jesus Cristo literalmente é coroado e a sua vitória é chancelada. Algo interessante acontece que os judeus, quando intentam matar Jesus Cristo para que ele... os romanos intentam matar Jesus Cristo para que ele morresse mais rápido naquela cruz, chegam lá e Jesus Cristo já entregou o seu espírito e já havia morrido. Sabe por quê? Porque eles não poderiam matar a Cristo. É Cristo quem entregou a sua vida voluntariamente. Ali, na cruz do Calvário, é selada a vitória do nosso Senhor Jesus Cristo. É onde a cabeça da serpente é esmagada. E é chancelada de uma vez por todas a vitória de Jesus. E o mais maravilhoso nisso tudo é que representa não somente a vitória de Jesus, mas também a minha e a sua vitória. Nós somos vencedores com Ele. Ele garantiu isso a todos nós, porque o escrito de dívida que estava com ele, que foi cravado neles, podemos dizer assim, constava vários nomes. Elmo, Antônio Márcio, de Janeiro, Valentina, vários nomes ao longo da história. E esses nomes foram transportados desse escrito de dívida para o livro da vida. Isso é magnífico. Ali nós tivemos a nossa vitória escrita com o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. E não há absolutamente nada que seja mais precioso para nós do que isso. Porque isso muda a forma como nós enxergamos o mundo. Isso nos dá esperança, nos dá alegria e nos dá a certeza de que um dia, num dia eterno, tudo será perfeito. Para nós, sim. Para aqueles que não reconhecem o senhorio de Jesus Cristo, será um dia eternamente terrível. Mas nós fomos vivificados, nós temos vida, nós temos liberdade e nós temos vitória. Eu concluo, meus irmãos, fazendo-nos pensar em algumas questões. O que nós devemos fazer em relação a nós mesmos e aos outros, sabendo da cruz de Cristo, sabendo da vitória do nosso Senhor Jesus Cristo? Como é que nós proclamamos essa mensagem? Nós anunciamos um Cristo carente, que está do lado de fora, na chuva, batendo na portinha do coração?
Ou nós anunciamos um Cristo poderoso, forte, vencedor, vitorioso e que voltará e instaurará de uma vez por todas o seu reino? Essa é a segunda opção. É esse Jesus Cristo que nós anunciamos e é esse que nós cremos. E é por isso que quando nos virmos em situações difíceis, nós precisamos olhar para quem é que nós cremos. Porque nós temos em quem crer. Nós temos vida, nós temos liberdade, nós temos vitória. Por isso, meus irmãos, como é que nós podemos glorificar mais o nosso Senhor na nossa vida? Com base nisso que nós aprendemos. Enxergando o nosso Senhor Jesus Cristo da maneira correta. Pensando na obra de Cristo da forma adequada. Saiba que o meu Redentor e o seu Redentor é um vencedor, não é um derrotado, fraco. É o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que voluntariamente se entregou para que o nosso nome fosse retirado do escrito de dívida e que nós fôssemos salvos e tivéssemos com Ele vitória. Que o Senhor nos abençoe e nos dê essa certeza. Amém.